Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado. Iniciemos nosso último dia do mês da Bíblia, dia de São Jerônimo, invocando a graça e o poder de Deus sobre nós para mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço você aqui da cidade, você do campo, você dos povoados, dos lugares próximos e distantes. Abraço você, brasileiro, brasileira que estão fora do Brasil, em outros países e rezam conosco. Deus abençoa ricamente o seu dia. Hoje nós lembramos um grande sacerdote, São Jerônimo, que foi considerado um dos maiores doutores da Igreja, erudito, culto, grande estudioso das Sagradas Escrituras. São Jerônimo foi conselheiro espiritual, monge e secretário do Papa Dámaso I, que se encarregou de atender a um pedido do Papa na época de preparar uma versão latina da Bíblia, que nós chamamos de Vulgata. Suas epístolas e trabalhos de erudição atestam uma profunda espiritualidade, grande sabedoria e intenso amor a Jesus. É tido como o maior dos padres latinos. São Jerônimo faleceu no ano 420. Grande história a nossa Igreja nos apresenta dos homens e mulheres que dedicaram sua vida à causa de Deus. A Sagrada Escritura vem ao nosso coração nesse dia de São Jerônimo para realmente acrisolar em nós a importância da revelação divina no Antigo e no Novo Testamento para a compreensão da nossa fé. Nos tempos atuais, tempos da ditadura do cientificismo, nós precisamos ter cuidado, porque há uma ideologia da pseudociência que quer colocar a Bíblia como um livro qualquer, como um livro que não tem nenhum sentido, um livro atrasado, que não combina com os ensinamentos da ciência. Vocês imaginam a tolice que é esta compreensão? A Sagrada Escritura nunca foi tida como um livro de ciência, para explicar as coisas da ciência. A Sagrada Escritura, ela contém as verdades religiosas, espirituais, e somente a pessoa de fé é capaz de compreender a profundidade do Santo Livro. Nós não podemos querer dar à Sagrada Escritura aquilo que não é dela, a tarefa de explicar as coisas deste mundo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus nos alentando, nos exortando, nos apresentando os caminhos espirituais que nos conduzirão à nossa salvação. Portanto, o escopo da Bíblia não é um escopo científico, mas sim espiritual, religioso. Não dá para você querer usar a Bíblia para provar fenômenos científicos. Isso cabe aos laboratórios, aos experimentos. E a grande tentação do positivismo é exatamente escamotear a Sagrada Escritura por ser um livro espiritual, já que o positivismo anula tudo que é verdade religiosa e espiritual como sendo uma coisa do passado, que não tem mais serventia para hoje, e impõe a ditadura da ciência. Isso faz muito mal à nossa fé, pois a Sagrada Escritura, ela alimenta essa dimensão humana que não é possível averiguar nos experimentos empíricos da ciência. Os nossos profundos dons
e realidades que vêm de Deus são muito maiores do que esses experimentos. O ser humano, e a Sagrada Escritura traz isso para nós, possui uma vocação sobrenatural, uma vocação à eternidade. Por isso, prezado jovem, adolescente, professor, pessoas ligadas à cultura, à ciência, não queiram usar a Bíblia para aquilo que ela não foi destinada. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus na palavra dos homens, direcionada ao nosso espírito, à nossa dimensão metafísica, transcendente, sobrenatural. A Sagrada Escritura é um alimento que fortalece a nossa caminhada para Deus. Quão grande são os ensinamentos e quão belos todos esses apontamentos bíblicos que nos ajudam a viver aquilo que os grandes homens e mulheres do passado, os santos e santas, viveram. São Jerônimo é um homem culto, é um homem profundo nas ciências do seu tempo, mas é o homem também espiritual, que viu na Sagrada Escritura realmente o grande caminho que nos leva a Deus. A Sagrada Escritura é o livro nosso, sacerdotal, o livro dos padres, o livro dos confessores, o livro dos doutores espirituais, o livro dos mártires, dos que deram a vida derramando o seu sangue por amor à fé. Por isso, prezado ouvinte, nesse dia de São Jerônimo, amemos ainda mais a Sagrada Escritura e a tenhamos sempre como nossa companheira de viagem neste mundo, porque é nela que nós bebemos das grandes verdades que nos salvam. Amém. O Evangelho da Santa Missa deste dia de São Jerônimo, Lucas 9, 57 e 62. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto do reino de Deus. Aqui o Senhor nos ensina a radicalidade no seu seguimento. Hoje, na nossa Catedral de Formosa, às 19 horas, nós teremos a Missa dos Santos Óleos, chamada Missa do Crisma, que não foi possível realizá-la na Semana Santa, em razão desta pandemia, e nós vamos celebrá-la hoje. O olhar do bispo na Missa dos Santos Óleos é um olhar que se dirige aos padres, aos sacerdotes, que juntamente com o bispo faz esta celebração onde se renova as promessas sacerdotais e com o bispo consagram o óleo do crisma, o óleo da alegria, o óleo da unção. Quão belo é o ministério sacerdotal, quão importante é a figura do sacerdote, a pessoa do padre numa comunidade, numa igreja, numa cidade. Hoje fazem tudo para desconstruir a beleza do sacerdócio. Lamentavelmente, aqui e ali, às vezes acontece no mundo um mau exemplo de um sacerdote. Isso percorre todas as mídias do mundo para poder dizer a igreja não presta, os sacerdotes não valem nada e por aí vai. Mas nós sabemos o valor do sacerdócio. Nós sabemos que a maioria esmagadora dos nossos sacerdotes corresponde com generosidade ao seu ministério. Homens pobres, despojados, homens do confessionário, homens do rosário, homens do sacrário, homens deste amor aos pobres, aos que sofrem. O sacerdote é o homem de Deus. Todos nós precisamos criar no nosso coração uma generosa atitude de oração pelos sacerdotes, de promoção das vocações, porque é muito importante a pessoa de um padre numa cidade, numa paróquia. É claro que nós precisamos melhorar
sobretudo a formação dos nossos sacerdotes, porque o mundo passa por tantos desencontros, tantos problemas e sofrimentos, e todas essas realidades, elas também atingem o clero, atingem os seminários, atingem a vida religiosa, e nós, como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cristãos, nós precisamos orar mais. Os tempos são difíceis para a igreja, para as famílias, para os nossos jovens, para nossas crianças. Não é fácil enfrentar todo esse desmonte que querem fazer da religião, da fé, para impor uma mentalidade estranha que a nova ordem mundial, que o chamado Estado Profundo, quer fazer neste nosso mundo. Portanto, eu peço as orações de todos pelos sacerdotes da nossa diocese, para que eles continuem realizando a sua missão com amor, com generosidade, colaborando com o nosso povo no crescimento da fé. Que Deus abençoe cada um dos nossos padres e que eles possam ser esse espelho humilde de Jesus para todas as pessoas das nossas paróquias. Louva a Deus pela vida dos nossos sacerdotes, tão bons, tão generosos, tão dedicados, que diuturnamente se colocam a serviço do nosso povo. E dizer para vocês, padres, que nós precisamos receber com paciência as críticas, as incompreensões, as perseguições da mídia, as perseguições de pessoas que, não tendo Deus no coração, se enfurece com a presença do sacerdote. Vale a pena ser padre. E o padre não vive para si mesmo. O padre não é um enfeite de altar. O padre não é uma figura que busca a sua exaltação. O sacerdote é aquele que, escondido na sua humanidade, deixa Jesus aparecer na sua divindade através da sua pessoa. Deus abençoe nossos padres. Deus os encha de santa esperança e de santa alegria. Obrigado a cada um dos sacerdotes, não somente da nossa diocese, mas os padres que rezam conosco, os sacerdotes que sempre escutam esse humilde e pobre programa. Deus abençoe o ministério de todos. Levantemos nossas cabeças. Vamos adiante. O poder das trevas não terá nenhuma força sobre o nosso ministério. Que Jesus seja honrado, louvado e adorado para sempre. E pedimos a intercessão de São Jerônimo, dos santos e da Virgem Maria, para que o nosso ministério possa produzir frutos sazonados de eloquência na fé, que aponta para o nosso povo o caminho do céu. Assim seja. Amém. Pai de bondade, Deus de amor, abençoe as vocações. Abençoa, Senhor, os jovens que desejam ingressar no seminário. Abençoa os nossos seminaristas e renova a cada instante a força espiritual dos nossos sacerdotes. Senhor, que os sacerdotes do mundo inteiro redescubram a grandeza do seu ministério e possam assumir a identidade do sacerdote como homem de Deus, o pobre que se esconde na sua humanidade pequena para que a divindade grande de Jesus possa sobressair através dos seus passos, dos seus olhares, de suas palavras e de suas atitudes. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada sacerdote sobre a face da terra. Amém. Pela intercessão de São Jerônimo, abençoe-te Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.